Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança, no podcast A Única Certeza com Sandra Gioffi. Gravando! Não foi pegadinha, gente. Eu estava aqui meia hora conversando com 3 mulheres maravilhosas e eu não estava gravando. Mas sabe por quê também? Gente, vou até beber. Conversar com vocês, bebe aí. Que a gente esquece que estava aqui para gravar e não para conversar, olha só. Primeira vez que eu faço isso. Bom, meu podcast aqui, A Única Certeza, está trazendo uma certeza de que eu tenho 3 lindezas aqui, 3 mulheres inteligentes, bonitas e do bem. É difícil ter tanta qualidade assim, meninas, não é fair, vai. E essas 3 lindezas me acompanharam aí numa jornada linda, que foi meu exercício de sair de uma consultoria aí para a área de recursos humanos, escolhendo tão fácil no ano de pandemia, né? Podia ficar mais difícil do que isso. E eu estava aqui gravando com elas, conversando, né? Não gravando, mas falando que eu tive a sorte, porque eu escolhi as 3. Então, quando você trabalha com quem você escolhe, principalmente passando por momentos tão difíceis, é tudo muito mais fácil. Então, eu tenho aqui comigo as lindezas Denise Bueno, Juliane Castro e Letícia Panicetti, todas RHs da CIA, Companhia de Talento. Companhia de Talento, desculpa. Cuidados e... Essa parte o Lucas corta. Cuidados Integrados e Inovação Assistencial, DASA, né? Do grupo DASA. E aí, vamos lá, Letícia, quer se apresentar para a gente? Porque no ensaio acabou a Juliane, né? Eu sou a Letícia, né? Estou aí trabalhando tenho o benefício e a alegria de trabalhar com a Sandra e com as meninas, né? Um super presente para mim. Eu trabalho na área de gestão da mudança, acabei de mudar de área, estava antes em capital humano, junto com a maravilhosa da Juliane. E agora estou trabalhando aí diretamente com a Sandra, que é um super benefício. E aí a gente tem um desafio grande de transformar aí a companhia na linha do que a gente deseja, né? Do que é o estratégico para o grupo. Eu fiz um comercial da minha amiga Sofia Esteves, Tia, Companhia de Talentos, olha, maravilhosa. Ela e a Adri Chaves, que eu amo também demais. Então, foi um ato falho, acho que eu queria homenagear, né? Mas, enfim. Vai lá, Gil, se apresenta para a gente. Bom, eu sou a Juliane Castro, assumi recentemente uma cadeira, a JRBP, então atendo aí a CIA, que não é uma companhia de talentos, mas é Cuidados Integrados no grupo DASA, e estou muito feliz, Sandra, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, e estou muito feliz de estar aqui. Bom, você é parente do Pedro Bueno, não? Olha, bem que eu gostaria, né? Mas que eu saiba, não. Eu sou a Denise Bueno e, bom, primeiro, obrigada pelo convite, Sandra. É um privilégio estar aqui com vocês 3 e, como sempre, foi um privilégio trabalhar com vocês. Eu trabalho com RH há 17 anos, sempre mais próxima do negócio. Hoje sou HRBP exclusivamente de Cuidados Integrados e Inovação Assistencial na DASA e sou apaixonada por essa função de HRBP, de estar com as pessoas, de poder facilitar o desenvolvimento dos líderes, junto com as suas equipes. Acho que é um grande desafio e um enorme privilégio. Que bom. Então, já que a gente bateu bastante papo antes, vamos mudar aqui as perguntas, né? A pergunta é: você se acha uma boa líder? Por quê? Eita, eu não preciso responder, eu posso pedir para que a Letícia e a Denise respondam por mim. Não pode. Cada um por si. Autoanálise. Nossa, que difícil. Denise, eu vou ajudar a Gil primeiro. Não pode. Eu acho que a Gil é uma boa líder. Não pode. Feedback não pode. Autoanálise, vai lá.
Eu sempre não quebro pode. protocolos. Não Pode, pode. gente, fica injusto com os Não, demais. gente, mas é porque agora, sabe o que eu pensei? Me veio É um claro negócio que a gente é assim, maravilhosa aqui. Todo Não, mas mundo é o que faz a maravilhoso. Vai gente ser ficar uma uma boa elogiando líder? a outra aqui. Hã? Não, mas deixa eu Você falar. acha? Melhor elogiar os outros do que elogiar a si mesmo, né? Mas Mas você não acha? Vou quebrar eu aqui. posso Aqui é mesmo falar? assim. Deixa eu falar A essa, gente vai. fala. Ó, eu Deixa eu fiquei pensando, falar o que essa, faz, o que faz uma boa líder, né? E aí eu pensei, a Gil, ela sempre para escutar o que você traz e pondera aquilo que você está trazendo. Não é todo líder que faz isso. E aí eu fiquei pensando na Sandra, que foi minha líder até agora. A Sandra, Lá cara, a Sandra é uma vem. líder que consegue te extrair o teu melhor, assim, impressionante, É né? verdade. Você sofre, mas assim, quando você olha para trás, tudo que a gente conseguiu entregar, Você sofre, foi ótimo. porque é muita coisa. Você viu a cara Mas, sofrida. Você viu a cara sofrida. Para que ninguém entenda errado, eu acho que o sofrimento é pela questão do tanto de coisa que a gente faz, né? Assim, porque você quer entregar, você quer, e aí depois, né, a gente pode falar mais de pandemia, que a gente estava falando antes, mas acho que isso que faz você conseguir entregar tudo com prazer, né? Quando você olha para trás, te dá uma sensação de realização grande. Quanto a eu ser uma boa líder, eu acho que eu tenho um monte de coisas a melhorar ainda, tenho certeza disso, mas eu acredito que eu evoluí ao longo dos anos. E uma coisa que eu sempre procuro fazer é pedir feedback para os meus funcionários da minha liderança. Então, e os feedbacks me fazem repensar, né? Não significa que na hora, às vezes eu falo, caramba, eu não sabia, né, disso, mas eu acho que isso faz eu evoluir. Mas com certeza eu tenho um monte de questões aí a melhorar. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela fala assim para mim que eu sou muito justa. Ela traz isso assim, quando ela quer me dar algum feedback, ela fala, eu acho você incrivelmente justa e me dá prazer trabalhar. Isso é uma das coisas que me dá prazer trabalhar com você. Tem outras coisas que ela fala que eu preciso melhorar, mas isso a gente deixa para outro dia. Eu acho que é uma palavra que te define, que você é justa. Agora aqui, para ninguém ficar pensando na resposta, Letícia, você não acha, você viu a resposta da D, né? Não vou falar de mim, vou falar do outro, porque eu não sou tão boa. Você não acha que a gente, quanto mulher, a gente se empodera pouco? E se valoriza pouco? Acho. Ou não? Eu acho que a gente, como mulher, a gente se cobra demais, assim, eu não vejo essa mesma cobrança no mundo masculino. Às vezes as pessoas entregando muito menos, às vezes, sendo muito mais remunerado e se achando muito mais do que a mulher. Então, eu acho que a gente, se a mulher ela consegue chegar, é porque de fato ela é muito boa, porque senão ela não chega até lá. E aí eu acho que o grande obstáculo, né, é a própria mulher que se coloca, né? Eu acho que a gente se coloca mesmo, a gente se boicota, a gente é o nosso maior obstáculo, assim, o nosso pior amigo, né, nesse sentido, porque eu acho que a gente se cobra demais, coisa que quando a gente olha para os lados, né, os nossos pares, principalmente no universo masculino, não existe essa cobrança exagerada. Por isso que a gente precisa de amigas, né, por perto, assim, igual vocês, né? E aí eu acho que o feedback que a Denise falou também, eu acho que é super importante, mas eu vejo que a gente ainda está numa cultura muito hierárquica, né? Então, eu acho muito difícil, assim, às vezes, o próprio colaborador se sentir à vontade e livre, né, para falar o que a gente precisa falar, e a gente também, enquanto líder, ter, né, o ouvido aberto e a escuta aberta para ouvir e refletir sobre, né? Aí, muitas das vezes a gente se coloca muito numa defensiva. E tem uma coisa que é muito interessante, né, na psicologia que você deve conhecer, que é a janela de Johari, né, que são os quadrantes, né? E a gente tem pontos cegos sobre a gente mesmo. Então, eu acho que é na interação com o outro, né, nessa interação, nessa troca, que pode ser de qualquer jeito, né, de diversas dimensões, de diversos vetores. Ela não precisa ser entre pares, nem entre líder e subordinado, mas ela pode acontecer para cima, para baixo, para os lados. É nisso que enriquece a gente, né?
Tinha um líder meu que falava que quem me fazia crescer é quem me diz o que eu de fato preciso ouvir, né? Não quem fica me elogiando e passando a mão na minha cabeça e falando que eu sou muito boa, mas me levando para o próximo passo, me desafiando e me levando para o próximo passo. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, eu acho que ser uma boa líder, né? Respondendo aí, eu acho que todo mundo é em algum momento. Ninguém é ruim de todo e ninguém é maravilhoso de todo. A gente não vai ser sempre bom e nem sempre mal. A gente é luz e sombra, né? Então, em alguns momentos, a gente vai ser muito bom, a gente vai ser um exemplo. E tem alguns momentos que a gente também, como ser humano, a gente vai falhar e a gente vai errar. E aí, ter um bom líder por perto para poder dar a mão e falar assim, putz, Lê, você errou, mas, cara, vambora. Vamos seguir o baile, vamos em frente, né? Só toma cuidado com isso, mas tudo bem, eu entendi. Né? Então, eu acho que ninguém é 100% bom, nem 100% mal. Também acho, somos anjos e demônios, né? Ô Gil, pegando aí o gancho da Lê, né? Ela falou que às vezes as pessoas não têm coragem de dar feedback. E a gente estava até falando isso um pouquinho antes também de gravar. Você não acha que a liderança, e agora você também assumiu aí a liderança no novo papel, né? Liderando aí o RH da antiga GSC, agora a CIA. Você não acha que liderança é solitária, que é justamente isso, nem todo o teu time consegue ou se sente à vontade para te contar aquilo que você não pode errar? Eu acho que, em parte, sim, e depende de como você construiu as suas relações, né? Então, a gente teve uma relação sempre super aberta, e aí, quanto mais tempo você tem de carreira ou vai subindo na carreira, digamos assim, talvez você fique mais solitária, mas aí é isso, assim, depende das relações que você construiu com o seu time. E aí, quando você constrói essas relações, né, baseadas na confiança, no respeito, eu acho, você sempre falava uma frase que traduzia muito isso, não me deixe errar. Esse não me deixe errar... Que às vezes vocês usavam contra mim, né? Vamos sempre combinar. A gente usava, sempre. Mas você falava que não é para te deixar errar. Mas eu acho que a tradução de não me deixe sozinha, né? Porque sempre, e eu acho que culturalmente, a última palavra é do líder. O líder nunca pôde dizer, eu não sei, o que você acha? Porque sempre foi muito hierarquizado, então sempre a última palavra teria que ser dele. Obviamente que vai ter momentos em que a gente vai ter que tomar a decisão, sim. Mas eu acho que essa construção dessa relação de confiança e de estar sempre próximo, de estar sempre pedindo ajuda, de estar sempre mostrando as suas fragilidades, né, as suas necessidades, não te deixa te tornar uma liderança solitária. Então, quanto mais hierarquizado você for, de ter essa relação de dominância, de poder, obviamente que você vai se afastando aí do seu time, você vai sempre liderar cada vez mais sozinho. Então, eu acho que é sim, mas depende da forma como você constrói. Legal. Essa frase eu colei, né? A maioria todas as minhas frases são copiadas, nenhuma é minha originalmente. E essa frase eu aprendi com Paulo Bonzanini, vou até marcar ele quando a gente publicar, que na época era presidente do Banco Nossa Caixa, quando o Banco do Brasil adquiriu o Banco Nossa Caixa. Eu estava lá fazendo o processo de fusão e aquisição, a gestão da mudança, e, cara, um líder impecável, que eu fiquei apaixonada, e ele falava para mim toda hora, não me deixe errar. E seguia as coisas que eu falava, foi uma parceria, assim, quando o negócio valoriza a nossa ajuda e usa bem a gente, sabe? Então, eu acredito muito nisso, não me deixe errar. E acho que a gente, na pandemia aí, uma ajudou a outra. E para quem está ouvindo, elas usavam essa frase comigo. Quando eu era contra alguma coisa que elas estavam trazendo, elas usavam, olha, você pediu para a gente não deixar você errar, né? Super habilidosas. Isso que dá trabalhar com mulher inteligente, né, gente? É complicado, bem complicado. Aí, deixa eu jogar aqui uma pergunta para vocês. E sororidade? O que vocês acham? Rola no trabalho, no ambiente organizacional? Não rola? Como é que vocês estão vendo isso?
Olha, eu acho que rola muito pouco. E eu acho que já rola pouco o que você chama, o que é empatia. Empatia, porque a gente acha que é empático, e aí eu me coloco, né? Eu não estou falando dos outros, eu também. Você acha que você está sendo empático, só que você está olhando o problema do outro com a sua bagagem. Então, você entra lá e fala assim, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu faria isso e isso. Isso não é ser empático, né? Eu, estando no lugar daquela pessoa, com a bagagem daquela pessoa, com o olhar dela, com as possibilidades que ela tem de fazer, com o que ela conhece, o que será que ela pode fazer? E eu acho que esse exercício é muito mais difícil. Quando você vai falar para sororidade, então, aí eu acho que, assim, eu acho que a gente está evoluindo, é um caminho. Acho que tem passos que foram dados quando você compara com outras gerações, que as mulheres eram mais competitivas ainda entre elas, mas eu acho que tem um caminho enorme, principalmente nas organizações tradicionais, né, no mundo corporativo, digamos assim. Minha visão, não sei. Não, concordo. Como vocês veem o tema. Eu, pelo menos, durante muito tempo, assim, eu olhava para cima, via as mulheres que estavam em cima, e eu achava que elas perdiam um pouco da feminilidade, assim, sabe? Do feminino, assim, né? Eu achava que elas tentavam se colocar como homens no mercado de trabalho e perdiam o que elas têm de melhor, que é ser mulher, que são outras habilidades que o homem não domina. Por exemplo, essa capacidade que a gente tem, né, na grande maioria, né, acho que de olhar para o outro, de ter sensibilidade, tem uma coisa que é sensível que é da mulher, né? E aí eu acho que é um diferencial, assim, tudo bem ser diferente, assim, como tem uma coisa mais agressiva, que é do homem, que eu vejo até no meu filho pequeno, né? E tudo bem também, né? Faz parte e cada um tem um jeito e uma forma, e dentro dessa forma cada um tem seu lugar. E o que eu percebo era que nesse mundo, nessa sociedade masculina, a mulher que crescia era uma mulher masculinizada, né? Era uma mulher que era um homem de saia, assim, e eu não me encontrava nesse lugar. Eu falava, nossa, Às vezes não de é calça mesmo. Então isso para mim foi difícil, assim. E aí eu vejo que a própria mulher, quando é líder, às vezes ela mesma é preconceituosa, no sentido de, tipo, vai fazer uma seleção e ela não quer contratar uma pessoa que é mãe, porque fala que a pessoa não vai ter tanto tempo, mas ela esquece que, como mãe, ela dá conta de muito mais coisas do que ela dava como solteira, assim, que eu até falo com a Gil de vez em quando, né, Gil, que a gente é meio polvo, assim, sabe? Que quando a gente é mãe, a gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e a gente parece ter 1 milhão de braços, é uma coisa de louco. E aí eu acho que é isso, assim, acho que a gente esquece de valorizar essa força da mulher também, né, que é diferente do homem, né, cada um vem para o mercado com a sua bagagem e as suas diferenças. Mas você está falando aí, Lê, me lembra muito o que eu estou estudando de neurociência, de que a mulher ela tem mais essa coisa do cuidar, essa coisa do proteger e da sensibilidade por causa da ocitocina, que o homem e a mulher têm, mas a mulher muito mais, porque o corpo dela produz tanto para amamentar quanto para contrações, enfim. E essa coisa cultural também de que a gente cuida a mulher, a gente cria a mulher na família para cuidar, né? Cuidar de todos. E aí esse olhar, que não é uma coisa genética, mas é uma coisa também cultural, aprendida, que traz essa sensibilidade. E aí a Gil tem duas filhas de uma idade completamente diferente, né, Gil? E meninas. Eu tenho 2, mas é um menino e uma menina. Você criou a Júlia numa época e agora a Bela em outra época. Como é que você vê essa história de sororidade, empoderamento na criação e na história de cada uma? É engraçado porque eu tive, na minha casa, somos 3 mulheres e um homem, e a gente sempre foi uma família de mulheres muito ativas, assim, muito fortes, enfim. Então, eu não vivi, talvez, muito essa questão nem só da discriminação ou de menosprezar o poder da mulher. Isso aí é uma das coisas que a minha mãe sempre, e o meu pai também, sempre ressaltaram muito. Tem o exemplo da minha avó, que há 50, 60 anos atrás se divorciou com 4 filhos, enfim, isso Nossa. Há 70 anos, né? Ela está com 94, 70 anos atrás. Era um pecado.
era um pecado, então, e ela sempre me falava, sempre, e sobre o papel da mulher. Mas, de fato, então eu criei a Júlia e a Isabela sem essas barreiras, né? Não só com relação ao que elas podem ser, mas muito relacionado, e aí eu acho que entra um pouco da sororidade, a partir do momento em que a mulher conhece o potencial dela, você olha a outra como potencial também. E para de olhar a mulher, porque a mulher tem muito essa tendência, e aí a gente fala da falta de sororidade, de olhar para outra e falar, ela conseguiu porque ela é mais bonita, ela conseguiu porque ela sorri mais, ela conseguiu porque ela se maqueia, ela conseguiu porque ela usa saia. Não é pelas competências ou as habilidades técnicas ou a forma como ela lida com as situações, enfim, que ela está naquela posição. Então, a mulher tem muito disso, né? A gente é mais sensível, sim, eu acho que a gente tem outras formas de encarar os desafios diferentes dos homens, e aí, muitas vezes, a falta de sororidade é porque ela coloca sempre esse lado mais emocional ou sensitivo do que na própria competência. E como a Lê falou, a gente é o nosso próprio obstáculo. Um homem, ele nunca olha para frente e fala assim, é porque eu tenho 2 filhos, eu não sei se eu vou conseguir. A mulher já fala, nossa, eu tenho que dar conta da casa, dos filhos, do marido, nananã. Será que eu vou conseguir essa posição? Será que eu vou conseguir me dar bem? Será que eu tenho capacidade para... Será que sempre o nosso é o será que, né? E é isso, assim, a gente sempre olha para outra, nos comparando com essas habilidades nada convencionais no modelo masculino. Então, eu criei elas sem essa barreira e sempre tentando olhar com os mesmos olhos, e elas são super independentes, as duas, cada uma do seu jeitinho, e eu tenho muito orgulho, assim, elas me corrigem o tempo inteiro, eu falo que eu aprendo todos os dias com ela, e de coisas muito básicas que a gente vem numa cultura muito machista, opressiva, discriminatória, né, de preconceito, e por mais que a gente evolua, estude, aprenda, conviva com a diferença, com a falta de sororidade, e tenta mudar, né, o nosso comportamento, o nosso jeito, a nossa fala, sempre a gente dá um escorregão, digamos assim, e sempre tem elas ali para colocar, ou me colocar no meu lugar como mulher, ou me colocar, refazer a minha fala, enfim, eu tenho um privilégio de ser mãe das duas, sem essas barreiras. Lindas. E o Saramago fala isso, né, que ser mãe ou pai é oportunidade, seja de barriga ou não barriga, né, se adotou, é a oportunidade de você se tornar um ser humano melhor, né? Mas aí eu vou mudar o tema aqui para pegar a Denise. Assédio moral e sexual. Bem fácil nas organizações, hein, Dê? Eu costumo falar que eu devo ser uma mulher muito feia, porque ninguém nunca me assediou sexualmente. Graças a Deus, eu não tive essa experiência. Vocês já passaram pelo assédio moral ou sexual? Até o moral, uma vez, começaram a fazer comigo, e era uma líder minha, obviamente não vou falar o nome, né? Ela era uma líder minha bem no início da minha carreira, e quando ela fez a segunda vez, eu falei, parou. Ou se você não está satisfeita com o meu trabalho, você me demite. Agora, gritar comigo não dá. E aí parou, ficamos depois BFF, foi muito legal. Mas ela vinha de um estilo muito diferente, né? Já estava há muito tempo ali onde eu fui trabalhar. Denise, você já foi assediada, ou sexualmente ou moralmente? Já. E como você se sentiu? Eu fui assediada moralmente 3 vezes na minha carreira, as 3 por líderes de RH, 2 mulheres e um homem, e vou parar por aqui para não dar mais detalhes e entregar, mas... Vamos poupar. Eu acho que no começo da carreira, eu era muito jovem, eu também não sabia lidar com a situação, acho que eu fui um tanto quanto imatura também, e aí eu fiquei doente, eu tive uma doença de pele, que é a psoríase. Somatizou. E aí o meu dermatologista na época falou que era uma doença de executivo, muito comum, e aí eu fui para terapia,
eu tratei, né, e também fiz o tratamento dermatológico, mas eu fiquei boa mesmo quando esse líder virou meu par, quando eu fui promovida. É torcer para a pessoa ficar... Você que cresceu, né, para ficar, ele era líder, né? A gente torce para a pessoa se dar bem para não perturbar o nosso caminho, é isso? Isso, e depois eu tive 2 líderes também, mulheres, que me assediaram, e da última vez eu acho que a gente vai amadurecendo e percebendo que, cara, você não precisa passar por isso, né, eu não preciso passar por isso, e como se colocar, que é o que você falou, e eu passei a, olha, isso eu não admito, esse tipo de comportamento comigo, até você perceber que, tá bom, não tá, porque eu tenho uma coisa que, assim, parou de acontecer comigo, mas eu vi acontecer com meus pares, e aí eu fico muito machucada. E aí eu falei, não é isso que eu quero, vai contra o que eu acredito, e saí. Então, eu sou o tipo da pessoa que eu saio. Eu vejo que não está funcionando para mim, não faz sentido, eu saio. E sexual, eu não diria que eu passei, mas, assim, aquela coisa mais de que você percebe uma abordagem um pouco mais inoportuna, mas que você, dando aquela esquivada e colocando um pouco, não aceitando determinados convites, vamos tomar uma cerveja no fim do expediente? Não, porque você já percebeu que o intuito é outro, mas nunca de forma, sei lá, que me fez direta. mal, então acho que para mim o moral foi mais forte, assim, e eu acho muito difícil, eu acho que te fragiliza, você passa a se questionar como profissional, a sua entrega. Então, quando eu vejo alguém passando por isso, é muito fácil de você perceber, porque a pessoa fica muito fácil de você perceber a partir do momento que você, ou que a pessoa abriu para você, ou que você está com uma convivência mais intensa. Por isso que eu acho que é intolerável, assim, eu acho que é completamente inaceitável, é completamente intolerável, e a gente como organização, nós precisamos, assim, tratar disso com a forma, né, que exige, com a seriedade que a situação exige. Não pode ser, ele grita assim mesmo, ou ele é normal, sempre então, foi assim. É brincadeira, ele é assim mesmo. Não, ele é assim mesmo, ou ela é assim mesmo, né? Ou já contrata sabendo que é assim, né? Ou já contrata sabendo que é assim, né? Fala, olha, o cara ali é osso, você vai conseguir aguentar o tranco, né? Veja bem. E aí eu acho que tem uma coisa nossa, pelo menos eu senti muito isso, assim, já fui assediada moralmente. Uma era uma mulher, mas que ela tinha um super conhecimento, assim, um conhecimento genial, era muito inteligente, tinha um conhecimento bizarro. Cada conversa era um aprendizado, mas era uma pessoa que emocionalmente muito desequilibrada. E aí eu já tive também o outro lado, assim, um líder que é emocionalmente muito desequilibrada, mas que também não contribuía nada, assim, nada. E aí, quando contribui de alguma forma, você meio que equilibra ali, né? Você fala, beleza, o cara tá ali, tá no seu extremo, você justifica de alguma forma, né, que isso... às vezes você acaba ficando, né, porque você fala, às vezes eu mereci o grito, ou então você fala, sei lá, não, realmente, ele tá gritando, mas tem uma compensação, eu tô aprendendo bastante, e isso vai te fazendo ficar, né. Agora, quando é o contrário, quando é uma pessoa que você não vê valor, assim, aí é muito complicado de você ficar, né. E eu acho que em ambos os casos, eu acho que, de alguma forma, isso vai te embotando, assim, né? Vai te diminuindo, assim, né? Vai fazendo com que você, de fato, deixe de acreditar no seu potencial, né? No seu talento, deixe de se enxergar ali. E isso é muito cruel, né? Isso é muito cruel. E é muito difícil você quebrar esse ciclo, né? De você perceber o seu valor. Eu acho que pelo menos eu, né, ao longo da minha vida, sempre tive uns anjinhos, que eu chamo de anjinho, que chegaram lá e me puxaram e falaram assim, opa, peraí, amiga, você está esquecendo de ver o tamanho que você é, acorda. Então, isso é muito legal, sabe? Você ter pessoas também que falam, opa, chacoalha aí, filha, presta atenção, não é bem assim, você não é nada, você tem seu valor, então vamos embora, né, vamos seguir em frente. E aí te mostra o valor que você tem, seu olho volta a brilhar, né? Você volta a acreditar e você volta a entregar. E aí eu acho que, nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de diversidade, para a gente não colocar o homem nesse lugar, sabe? Que eu vejo muitas organizações fazendo isso, né?
digamos que assim, um preconceito às avessas, né? E deixando de valorizar aquele homem que realmente, de repente, ele tem um talento realmente muito maior do que uma mulher. De repente, naquela situação, naquele momento, ele se fez melhor do que uma mulher. E por que não valorizá-lo, né? Por que não reconhecê-lo nesse papel? Por que forçar, né? Às vezes, subir uma mulher, que eu entendo também, né? Que a gente precisa trazer equidade, mas a gente não pode ter o olhar e o cuidado de não fazer o homem passar pelos mesmos problemas que a gente já enfrentou e que a gente tenha a grandeza de aprender com essa história, né? E saber o quanto dói e não fazer com o outro. Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho que é importante, que eu vejo muito acontecendo também, né? O homem está ali no nosso lugar e talvez sendo preterido, e muitas das vezes por uma mulher que talvez não esteja tão preparada assim. E tudo bem, gente, tudo bem, acontece, né? E talvez não precise que seja dessa forma. Não sei, o que vocês acham? Não, quero ouvir, Eu peraí, acho a que- Gil, se a Gil foi assediada ou não. Vamos lá, Gil, não foge. Não vou fugir não, mesmo porque esse é um tema que para mim é super importante. Eu já fui assediada moralmente, sim. Inclusive, conversando com a Lê, depois a gente trabalhou na mesma empresa, a gente foi assediada pela mesma pessoa. Uau! E eu conheci, né, Lê? Se a gente está falando da mesma, era uma pessoa que tinha uma genialidade incrível, assim, era até redundante, né? Quem é gênio normalmente é incrível, mas que cada vez que você sentava, você aprendia muito, mas ela tinha uma capacidade de te desmoralizar enquanto pessoa e profissional, e você com você mesmo, que era cruel, chegava a ser cruel, assim, e era de uma forma muito sutil, e eu falo que depois de um tempo eu fui descobrir, ela era psicóloga, e ela fazia isso com todas as armas que um psicólogo consegue usar, talvez, para... Maquiavélica, ou Maquiavel. E era muito triste, assim, porque eu passei praticamente um ano nessa situação. Eu era recém-contratada dessa empresa que eu trabalhei, e foi quando o meu marido virou para mim e falou: chega, acabou. Eu, como executivo, eu não posso permitir que você passe por isso. Então, você vai agora ligar para o seu líder e vai contar o que está acontecendo, porque se você não fizer, eu vou ter que fazer por você. Porque eu vivi aquela situação e você fica meio sem saber, porque você fala, realmente eu não sei, realmente eu não consigo entregar, realmente eu sou muito ruim, realmente... E aí, assim, é um processo que vai te consumindo. Foi quando eu virei e falei assim, então eu vou pedir demissão. Não, pedir demissão, você não vai, porque aí já é toda uma situação que você não está conseguindo enxergar. E aí, reportei, enfim, todos as medidas foram tomadas, não tinha sido só comigo, com uma série de outras pessoas, e eu tive a sorte, talvez, né, do cliente naquele momento reconhecer isso, e o cliente falar assim, olha, eu não trabalho com profissionais dessa forma, porque ela já tinha feito algumas coisas na frente do cliente, enfim. E aí tudo, obviamente, que foi se encaixando, e a liderança tomou uma posição que ela entendeu que ela estava sendo abusiva. Já passei por algumas outras situações. Eu falo que na minha carreira eu tive líderes muito bons, mas eu também tive líderes muito difíceis, e um último era que ele realmente gritava com as pessoas, ele não respeitava, ele era extremamente justo. Eu nunca vi uma pessoa tão ambígua, assim, de um senso de justiça muito parecido com o da Denise, mas ao mesmo tempo era extremamente agressivo. Não, era só justo. Era só justo. Dia ele gritou muito comigo. A gente estava numa sala de reunião com várias pessoas, e ele começou a gritar por um tema que eu não fazia ideia porque ele estava brigando, não tinha nada a ver comigo. E aí eu falei, não, levantei, saí, chorei, obviamente, né? Eu acho que isso aí também tem um pouquinho da mulher. Peguei o telefone e falei, olha, se você não está satisfeito, na verdade sou eu que não estou satisfeita, e eu que estou te pedindo para sair.
Então, a partir de hoje, eu não faço mais parte. E ali a gente ficou quase 2 horas, e eu contando para ele por que eu tinha tomado aquela decisão, e ele me pediu um feedback. E aí eu contei o que eu achava. As pessoas tinham medo dele, as pessoas não contavam, porque realmente achavam que ele iria gritar, que ele iria brigar, que ele iria, de alguma forma, tomar alguma outra providência, tirar aquela pessoa daquela área, enfim, que as pessoas não confiavam nele como uma liderança. E aí, depois daquilo, ele mudou. Eu fiquei muito feliz, de alguma forma, e ele sempre falava isso, ele sempre citava, não meu nome, mas um dia uma pessoa, eu fiz isso, me ligou, e aí, a partir daquele momento, eu passei a refletir. Obviamente que isso é um processo, que ele não se transformou totalmente, mas eu converso com ele até hoje, enfim, ele sempre me agradece. Tá no caminho da luz. Não sei se está completamente no caminho da luz, mas de alguma forma, se eu pude ajudar, ok. Mas já sim, eu acho isso um crime, assim, a empresa que fecha os olhos para isso e vê no profissional. Muitas vezes a empresa olha aquele profissional como ele entrega pra caramba. Cara, mas ele entrega, ele traz resultado. Como assim, pode gritar, né? Pode gritar, né? Não tem problema. Quantos mortos no caminho. Pelo caminho? Quantos corpos a gente acha, né? E o pior é isso um crime. E o pior é que muitas vezes essas pessoas são valorizadas, né, Gil? Elas são as pessoas que são vistas como salvadoras, assim, né? Eu tive um líder muito assim. E quando você vai na organização e você conversa para cima e fala, cara, ó, essa pessoa está fazendo assim, assim, assédio moral mesmo, dá vários exemplos. E as pessoas fecham os olhos, é um momento que você fala, putz, não é aqui que eu tenho que estar. Ou é promovida, ou é muito cruel. É muito cruel. E é uma mensagem que você está passando para os outros, né? Ó, esse é o modelo de sucesso. Seja assim que você vai ter carreira. E aí eles falam, não, a pessoa é muito boa não. Muito boa é o chá, né? A competência, conhecimento, habilidade e a atitude. O cara tem conhecimento e habilidade, mas não tem atitude, gente, ele não é muito bom. Não adianta ficar lustrando, né, Dê? Você ia falar, né? Não, e assim, quando você, como a Letícia falou, quando você vê essa pessoa sendo reconhecida, crescer, e quando essa pessoa do RH, porque aí não tem para onde você correr, né? Que é o que eu digo. Aí para tudo, né? Aí fecha tudo, vamos combinar. Eu saí. O RH não tem esse direito, pelo amor, né? Não, quando eu vi essas situações, eu saí, porque não tem o que você fazer, né? Não tem. Porque a tua liderança é o RH, você vai reclamar para quem? Você vai reportar a situação para quem? Né? Então, aí é pior ainda, e é mais incompreensível, né? Que você fala, poxa, essas pessoas deviam ser guardiãs, né? Do comportamento respeitoso, Então, é complicado. E fomentam essa cultura, né? Porque aí... Fala. Desculpa, pode falar. Nada? Ainda bem... Não, ainda bem que eu ainda acho, por mais que o ambiente organizacional tenha uma concentração dessas pessoas, mas eu ainda acredito que são minoria, né? Eu acho que a maioria das pessoas são pessoas de coração bom e que conseguem controlar suas emoções. Então, eu acho que é uma minoria. Às vezes, elas estão meio concentradas num tipo de ambiente, mas... Eu já acho que não é minoria, não. Eu acho que tem uma questão de cultura, onde veio fomentando ali, igual de pai para filho, e eles vão reforçando esse comportamento, que eu acho que a geração Y veio e criticou. Eu amo a geração Y, porque eu aturava muita coisa que eu passei a não aturar depois da geração Y. Eles me libertaram. E tem também a questão, de novo, da neurociência, né, que explica por que algumas pessoas são mais empáticas e outras não, por que a tomada de decisão de algumas pessoas é sem esse viés, esse senso crítico do que está causando no outro. E aí, mas a gente tem que estudar caso a caso. Tem algumas pessoas que se aproveitam e tem algumas pessoas que realmente têm algum problema patológico, e a gente conhece muitos aí, né? Mas aqui, quando vocês começaram a falar, acho que foi na fala da Gil, veio uma coisa para mim da diversidade. E aí a gente vê todas as empresas falarem que querem ser diversas, elas querem ter negros, elas querem ter trans, elas querem ter equidade, elas querem ter gêneros diversos, ou seja, elas querem ser tudo do ponto de vista de inclusão, não é diversidade, né? Que inclusão que é chamar para dançar, né? Tirar para dançar, não é só chamar para festa. Mas de verdade, na opinião de vocês, mulheres assim super experientes
em vários setores e empresas. Por que as empresas ainda não são inclusivas? O que está faltando ainda? Silêncio. Eu acho que é bem difícil essa pergunta, né? Mas eu acho que a empresa é um pouco do extrato da sociedade, né? Ela é um retrato do que a gente vê na sociedade. E a gente tem essa visão mais estigmatizada, né? Por exemplo, por que a gente não vê uma pessoa com síndrome de Down numa loja, né, vendendo roupa, oferecendo roupas para gente? Por que isso causa tanto incômodo? É claro que também a gente já está, eu acho que a gente já caminhou bastante, né? Se a gente pensar, olhar para trás, antigamente, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, elas viviam enclausuradas dentro de casa, né? Elas eram trancadas em casa, escondidas da maioria da família, muitas das vezes amarrada dentro na cama, ou trancada no quarto, porque a família tinha quase que vergonha, né, dessa pessoa que é diferente, né, desse ser humano diferente. Hoje a gente já vive uma outra realidade, né? A gente já se depara, né, com deficientes no mundo, né? E a gente já fala sobre isso. Eu acho que falar sobre isso é muito importante, né? Hoje até na política a gente já vê pessoas com síndrome de Down sentadas na cadeira. Legal, então, né? É um super ganho, né? E é super importante, é representativo. Então, eu acho que a gente está caminhando, e a sociedade caminha e a empresa também caminha junto, né? Porque existe um outro cliente, é um outro consumidor que você precisa atender. É uma nova demanda e é um novo lugar de fala. Então, eu acho que quanto mais a gente vai vendo isso na sociedade, a gente vai vendo também um retrato disso dentro das empresas. Porque é também uma questão econômica, né? A mulher também não entrou no mercado de trabalho à toa, né? Existe uma questão econômica aí muito forte envolvida. E eu acho que é muito isso, assim, às vezes a gente vai meio que a reboque do que a gente vai vendo refletido. Por exemplo, o consumidor ganhou um grande poder, né? Com a uberização, né? Com tudo isso que a gente está vendo de avaliações, né? O consumidor ganhou um espaço muito importante. E a partir de ter esse espaço, também ele começou a ser o centro das nossas decisões, que antes eram muito focadas, que a gente teve anos de consultoria, né? Os processos eram os grandes centros, né? A gente tinha processos e ferramentas e as pessoas vinham a reboque. Hoje não. A gente tem consumidores e a gente entrega para o consumidor o que ele espera, o que ele deseja. Então, eu acho que a sociedade também vai mudando, vão surgindo outras demandas e a organização vai meio que também se adaptando. Eu acho que também tem uma parte... Opa, pode falar, Dê, pode falar. Desculpa. Não, eu concordo com isso que a Letícia falou, né? Os preconceitos que ainda estão na nossa sociedade, eles são refletidos. E, além disso, e eu acho também que a gente está melhorando, como a Sandra falou, essas gerações mais novas, elas vêm diminuindo isso, trazendo uma visão muito mais aberta e muito mais generosa e menos preconceituosa. Mas, por outro lado, a gente tem todo o contexto histórico, não só cultural, mas como econômico, de oportunidades, que muitas pessoas estão, né, fora do mercado de trabalho porque elas não têm oportunidade de se capacitar, as empresas só querem as pessoas prontas, então também são poucas as empresas que estão abertas a aceitar uma pessoa que ainda não está 100% capacitada, e aí é um ciclo vicioso, né? Então, você não consegue evoluir, se capacitar, se você não consegue um bom emprego, você não consegue se capacitar, e aí você não consegue, então, e a roda, e aí gira por gerações. Então, isso é outra coisa que precisa ser quebrada, né? Com a questão das pessoas entrando na universidade pública, tem uma série, né, de fatores que não é simples, acho que não é um assunto simples de ser resolvido, não é um assunto só, eu acho, da iniciativa pública, também não é só da iniciativa privada, mas se as duas não trabalharem em conjunto, se nós não trabalharmos em conjunto, vai ser muito difícil quebrar esse ciclo. Aí não vai ser só uma questão da visão preconceituosa, né? Era exatamente esse ponto que eu ia colocar, e eu ainda só acrescento, com relação à parte da cultura, né? O gestor, ele olha aquilo e fala, vai me dar trabalho.
como que eu vou inserir um negro, e que aí já tem o preconceito, pré-julgamento, que talvez não tenha todas as capacidades, as habilidades que eu preciso, porque culturalmente o negro já está estigmatizado, que não teve as melhores oportunidades, que não estudou em escola ou fez faculdade de primeira linha, e assim vai. Um deficiente da mesma forma. E a gente encontra talentos brilhantes no mercado, né? Mas que já carregam, infelizmente, ou quem é LGBT, mas que já carregam, infelizmente, esse preconceito e esse pré-julgamento. E aí um exercício diário, assim, não só de informação, de conversar sobre, de catequização, eu falo, né? É diário, é todos os dias, de conversar com o líder, porque aí eu acho que o RH tem muito esse papel, né, de trazer muito mais esse time para dentro, essas pessoas para dentro, e, de alguma forma, mostrar para a liderança de que, sim, ele está nas mesmas condições, ou de que, sim, a gente precisa incluir, e o líder está ali para ensinar, para ajudar, para desenvolver, porque a gente, de fato, precisa quebrar esse ciclo. Né? E aí eu acho vitrine, que a gente... Né? E para ser vitrine, né? E para ser vitrine, para começar por ele, né? Acho que walk the talk, né? Tem que começar por ele e começar a fazer. Porque a gente, de alguma forma, disponibiliza, né, o candidato, eu estou falando do processo de seleção, a gente disponibiliza o candidato, mas a gente tem que fazer todo um trabalho com aquela liderança para falar, olha, não é diversidade aqui, a gente não está falando de diversidade, a gente está falando de candidato, a gente está falando de competência, e que sim, se tiver algum tipo de desnível ali, você, no seu papel de líder, tem que ajudá-lo a desenvolver, seja ele, sei lá, por gênero, por cor, por raça, indiferente, né? Tá evoluindo, mas ainda tem um bom caminho, né? E tem uma coisa aí que vocês trouxeram que é muito relevante, que é a questão do negócio. O negócio exige a diversidade por ter a diferença de mindset. Para ser inovador. Não existe inovação com mindset igual, um modelo mental padronizado. E aí que as empresas têm que refletir que a questão da diversidade não é moda, é uma necessidade de sobrevivência. É uma necessidade. Verdade. Então, assim, acho que quem está me ouvindo aqui com vocês entendeu por que eu escrevi lá que o líder tem que ser dispensável. Né? Porque eu tinha 3 mulheres, assim, super massa, competentes, que, assim, eu podia ficar de férias, de sabático, descansando, que tudo, verdade, tudo rolava muito bem, porque são mulheres, assim, além de tudo, muito maduras, né? Vocês, nas suas idades diferentes, eu aqui como a mais velha, vocês são muito maduras, acho que a vida permitiu, a criação de vocês, os pais de vocês fizeram um excelente trabalho, costumo até falar isso com as pessoas que eu admiro, então acho que vocês tiveram aí uma oportunidade ímpar de terem uma criação, uma formação, e uma jornada, às vezes até de dor, né, que a gente aprende no amor e na dor, que transformou vocês nas mulheres incríveis que são hoje. Eu ficaria aqui a noite toda, mas eu já gastei tempo de vocês com a família de vocês à noite, numa segunda-feira, né, já são quase 9h15, para encerrar, porque eu tenho vocês todo dia, tenho esse privilégio, infelizmente, quem está ouvindo a gente não só uma degustação, mas para encerrar aqui, eu queria que vocês respondessem a pergunta padrão do meu programa, que é: qual é a única certeza de cada uma de vocês, para a gente fechar aqui? Quem quer começar? Acho que a única certeza é que a gente vai ter que estar em constante transformação, em constante mudança, né? Acho que a vida nos ensina isso, né? E é importante que a gente se coloque em movimento, né? Que a gente consiga acompanhar o mundo, se abra às mudanças, né? Perceba as novas tendências, acompanhe isso e seja protagonista, né? Nisso tudo que está acontecendo, né? Que a gente consiga navegar e se colocar. Acho que, para mim, essa é a única certeza. Que lindo, Lê. Para mim também. Obrigada. Eu não vou pensar em outra, porque foi a que eu tinha pensado, então eu não pensei em 2 opções. A Lê roubou, Gil. Roubou. Eu quase comecei primeiro exatamente... Nós somos idênticas.
Mas eu acho que a única certeza que a gente tem é que tudo muda. Tudo muda o tempo todo, você precisa estar pronto para aceitar. Não necessariamente você precisa estar pronto para a mudança, porque eu acho que a mudança é um processo de construção todos os dias, é errar, assumir, né, fazer de novo, tentar de novo, mas você precisa, a única certeza é que tudo vai mudar. Nada amanhã não vai ser igual a hoje, e ser grato por todos os dias aí que você, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, né, a única certeza que a gente tem é que tudo muda e que a gente tem que ser grato. Pelo menos esse grupo que está aqui é muito privilegiado, muito privilegiado. Que lindo, que lindo. Desita? Para mim, a única certeza é que para ser feliz a gente precisa ser genuíno. Então, ser genuíno com o que nós gostamos de fazer, com o que a gente acredita, se assumir como você é, né? Porque quando você está no ambiente corporativo, você acha que você tem que entrar naquele padrão. E até trazendo a fala da Letícia, né? Você vê muito as mulheres na alta liderança masculinizada, porque é uma questão de encaixar num padrão, né? E parece que o comportamento corporativo tem que ser sempre o mesmo. Não tem, né? Então, seja você mesmo. Eu acho que quando você consegue ser genuíno no que você acredita, você não importa o que os outros vão pensar, de como você está se comportando, né? Você vai conseguir entregar o teu melhor resultado, você vai conseguir ser o seu melhor. Então, e isso te traz felicidade. Quando você está tentando agir como todo mundo age, tem uma hora que isso não se sustenta, né? Então, acho que aí você se enquadra e, não sei, a minha certeza. Quanto mais eu sou genuína, eu percebi que eu não precisava me enquadrar, não precisava me vestir igual todo mundo, eu não precisava entrar na reunião que nem todo mundo. Então, dá para você ter uma postura, uma seriedade sendo você mesmo. A minha única certeza, né, ou de várias certezas, é que tendo perfis diferentes no time, a gente tem um time massa, e que quando você tem um time massa como eu tive, né, que agora esse time todo não é meu, só uma partezinha, você entrega um trabalho fantástico e você cresce. Todo mundo que tem, eu falo muito, um líder medíocre, um time medíocre, um time medíocre, um líder medíocre. Mas eu sempre tive, e agora especificamente no último ano, tive a sorte de ter um time maravilhoso, e eu consegui ser uma líder que eu me orgulhei também, porque elas me empurravam para cima, me empurravam, me cutucavam. Bom, só para fechar aqui, Letícia, para te seguir, onde você está? No Instagram, LinkedIn? LinkedIn, no Instagram, estou por aí, gente. Qual o nome? Letícia.aparecer. É difícil. Legal, difícil. Pani, C-P-A-N-I, 2 S-E-T. Legal. Gil, para falar com você, te seguir, aonde a gente te encontra, lindeza? Giuliane, com 2 L's, Castro. Instagram e LinkedIn também. Facebook também, né? Porque nessa segunda gravação... mais velho, né? Nessa segunda gravação, eu não falei a minha idade. Ai, melhor, esquece. Jovem. Eu adorei ela. Fiquem tranquilas que eu sou a mais velha, meninas. Fiquem tranquilas. Eu só queria, para terminar, antes de terminar da Dê falar que tá todo mundo aqui com uma taça, mas só eu que levantei para beber. Vocês são tudo safadinhas. Aqui, ó, bebi o tempo todo. Bebeu não, só eu. Bebi a gravação inteira. Você não... Vai, Dê, fala onde você tá. Denise Bueno, tô no LinkedIn. Muito bom. Lindas, assim, gratidão. Desculpe aí a pegadinha de não estar gravando e termos que fazer tudo de novo, mas foi bom que a gente falou outras coisas. E eu acho que a gente tem um repertório aqui para mais de uma semana, se a gente quiser conversar, né? Então, gratidão. Amo vocês, sou fã de todas vocês. Foi um privilégio ser RH nessa Covid, nessa pandemia com vocês. Aprendi muito. E mais ainda, fortalecemos nossos laços, né? Que a gente pode contar uma com as outras. Tá bom? Sempre. Beijo, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.